Opa, Thiago do Futuro pra intervir aqui no começo do episódio e passar 2 recados rápidos acerca desse episódio mesmo. O primeiro deles é com relação ao áudio do Galvão, que inclusive tá de microfone novo, o áudio dele tá muito bom, mas tem alguns momentos que o arquivo que o Galvão me mandou ficou corrompido, então meio que algumas palavras vão se engasgar aí, elas vão juntar tudo numa só, mas não se preocupe, não é o teu fone de ouvido, não é o teu aparelho, na verdade foi o computador do Galvão que deu esse chabu, mas isso não compromete também de forma alguma a qualidade do episódio. Enfim, de qualquer forma, eu só queria vir aqui no começo e explicar esses momentos. Talvez vocês nem reparem, é mais coisa de editor mesmo, né? Eu sou bem chato com essas coisas e decidi falar sobre isso, mas enfim, já me estendi demais acerca de uma coisa tão boba. Vamos pro segundo recado então, no caso que foi a data de gravação desse episódio, que aconteceu no dia 4 de julho de 2023. A princípio esse dado parece um tanto quanto irrelevante, mas vocês vão entender assim que eu ver no episódio, ou não. Para entender, tem um momento ali que eu falo uma questão de data e fica meio fora do tempo, mas assim que vocês lembram a data de gravação do episódio, tudo faz sentido. Enfim, é isso, já falei demais, vamos pro episódio de hoje. Agora eu tô com esse microfone. Agora a gente para de falar mal dos famosinhos. Vamos fazer um assunto sério. Vamos fazer então aí o assunto sério. Tá, eu só tô achando um pouco estranho meu microfone, que até antes de gravar ele tá super de boa. Agora ele tá esquisito. O que aconteceu? Tá baixinho. O meu tá meio esquisito, mas eu sei o que foi. Foi quando a gente tava gravando o segundo episódio de Novato Sem Espaço. Eu tava se falando de boa com a galera, gesticulei meio forte. Bateu nesse braço aqui, que é de feira. Paguei bem barato nele. E ele foi pro chão. Nossa senhora. Aí eu fiquei olhando lá. Esse captador que tava assim, ficando no zero, sem nenhum sinal quando tava ele parado, de repente começou a piscar lá no início. É quase imperceptível que lá na altura de menos 57 decibéis, né? Mas eu já vi que ele sofreu a pancada e sofreu com ela. Aham, pode crer. Foi triste. Poxa vida. Essa é uma história que eu queria que fosse mentira. Aí, ó. Depois dessa, acho que a gente pode começar. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um polígrafo. Sim, rapaz, esse quadro tão preterido finalmente está de volta, e hoje com a ilustre presença de um dos convidados com a voz mais icônica desta rádio. Ele que tem nome de narrador de futebol, que já virou hashtag no Twitter, de maneira errônea, e que fala da longínqua terra seca de Brasília. Senhoras e senhores, com vocês, João Galvão. Saudações, espectadores da Rádio Oslo, ouvintes. Muito obrigado pelo convite de novo, Thiago. E realmente, Brasília não só tá seca nessa época do ano, como também tá fria. Tô todo agasalhado aqui. Não só Brasília. Se o João tá agasalhado em Brasília, imagina eu aqui em Oswaldo Lopes, que eu tô... Rapaz, o João deve estar achando que tá nevando aqui, né? Porque eu tô completamente capotado. Rapaz, ainda mais aqui no estúdio. O estúdio, ele não tem forro, né? Não tem... Enfim, aí tá a sensação térmica menos 15 aqui, quase. Pro ouvinte que não tem o benefício da imagem, Thiago tá usando um gorro e um suéter. E camisa de flanela por baixo, mais um cachecol. E eu tô cogitando seriamente por essas luvas aqui, ó, em qualquer momento. Mas é isso. Você entendeu a referência aqui da hashtag, Galvão? Ou não? Eu imagino que foi aquele antigo Cala a Boca Galvão. Exatamente. De muito tempo atrás. Quando foi aquilo? Aquilo foi em 2010, não foi, cara? 2010, exatamente. Foi na Copa da África do Sul. Não, meu Deus do céu, faz uma era. Eu não quero nem pensar que eu tava vivo naquela época. Cara, eu tenho quase certeza que a minha namorada não tem referência dessa hashtag. Porque ela é de 2002, né? Então, assim, Nossa. Ela é a usuária
usuária do TikTok. Não, ela não comete esse tipo de crime. Pelo menos não na minha frente, né? A irmã dela, sim. A irmã dela é assídua, né? Essa geração Z. Eu pagando de velho aqui, de quase um boomer, né? Falando dessa geração de TikTok. Não quero ser velho aqui. Já basta a gente estar aqui ressuscitando um quadro velho. Sim, exatamente. E justamente por ser um quadro tão velho, só tem um episódio que saiu na segunda temporada. O episódio 16, com a Livian Santos. Inclusive, tá divertidíssimo esse episódio. É outra pegada completamente diferente. Eu e o Galvão, a gente reouviu pra ver mais ou menos como que a gente fazia esse formato, né? Fazia muito tempo que eu queria trazer ele, mas eu não lembrava, né, de alguns pormenores. Aí eu fui lá ouvir e, bom... fica aí a indicação de vocês ouvirem esse outro episódio, que também tá divertidíssimo. Mas justamente por fazer tanto tempo que a gente não traz esse quadro, é até bom explicar as regras aqui. E eu começo falando de onde eu trouxe referência, que eu gosto de apontar, né, as minhas inspirações. No caso, foi no antigo GugaCast, hoje JujubaCast, onde lá elas tinham um quadro dentro, que era o Detector de Mentiras. E era isso, basicamente uma pessoa contava uma história e os outros integrantes tinham que apontar se era verdade ou mentira. A gente emprestou pra cá, mas pra não ficar tão na cara dura que a gente tava copiando, a gente mudou o nome pra Polígrafo, que eu acho que é um nome bem bacana aí também. Mas basicamente é isso. Um dos participantes conta uma história no melhor estilo de fofoca, isso é, dando o máximo de detalhes, mas ao mesmo tempo com um ritmo de narrativa que faça o ouvinte ficar na ponta da cadeira, ansioso pelos os eventos que se sucederão. Após terminada a história, o narrador precisa apontar qual que foi o ponto alto daquela história, qual que foi o plot, né? Precisa sintetizar em uma frase que raios foi aquilo que ele contou. Só lembrando que para critérios aqui de pontuação e tudo mais, vão ser levados em conta somente os pontos importantes, né? Os detalhes principais, quer dizer, os pontos principais. Detalhes, pormenores, sei lá, se eu não lembro que pessoa X estava com a camisa cinza ou preta, e isso não altera a história e, portanto, né, não serve para considerar se aquela história é uma mentira ou não. Após feito isso, após contada a história, o outro participante precisa chegar num veredito. Isso é, apontar se aquela intricada história que ele acabou de ouvir é verdadeira ou se tudo não passou de uma mentira deslavada. Caso o participante acerte o palpite, pontua. Caso erre, não. Se empatar, se eu e o Galvão a gente empatar aqui na pontuação hoje, a gente vai acionar cada um uma história extra. É isso, Galvão. Você tem alguma dúvida? Não, beleza. Tô aqui com 3 histórias preparadas e vamos ver se elas vão ser o suficiente. É isso então. Bora pro programa de hoje? E aí, Galvão, quem que abre? Eu ou você? Quem que você quer que comece? Eu preferia que fosse você, se não tiver problema. Não, tudo bem, mas você viu, né, no episódio da Lívia, que se tem uma coisa que eu sei ser, é ser prolixo. Eu enrolo, encho de detalhe que é pra ir confundindo a pessoa e ela ficar desnorteada, enquanto eu vou macetando informação. Ok, vamos ver se a estratégia dá certo. Mas você tem uma desvantagem nesse quadro, que é o fato de que suas histórias, uma hora vão acabar e você tem que contar várias no mesmo programa. Quando chegar lá no 6º, no 10º, vai ficando mais difícil pra você, né? Talvez seja por isso que em 4 anos de rádio, esse é só o 2º episódio, né? Agora que eu tô pensando, pode ser isso mesmo. Não, mentira, eu só esqueci completamente que a gente tinha esse quadro e de repente eu quis preencher a grade aqui e trouxe ele de volta. Não, na verdade eu só tava pensando na pessoa ideal pra fazer esse quadro e eu pensei, por que não o João Galvão, que é frio e calculista, tal qual um Peaky Blinder? Eu vou contar umas histórias aqui que você não vai acreditar, mas vamos nessa. Bora então, mas vamos, né? Eu ia começá-la-ei então. Pra minha história de hoje, pra minha primeira história de hoje, a mais, eu vou voltar até o longínquo ano de 2001. Eu tinha apenas 5 anos e meus pais acharam que era uma boa eu ir no cinema com eles pra ver Harry Potter e a Pedra Filosofal. É muito louco, porque fazem aí já praticamente 22 anos e eu lembro como se fosse ontem. Agora, se você me perguntar o que eu almocei ontem, eu não faço ideia. É tipo, coisas na minha cabeça, né? Mas bom, eu lembro de estar com muito medo pra esse filme, assim, de estar se cagando
de medo, porque, bom, primeiro, era só a primeira vez que eu ia no cinema pra assistir um filme. A primeira vez tinha sido pra ver Inspetor Bugiganga, esse clássico aí da Disney. E também, o segundo motivo é porque eu já tinha visto o trailer desse filme, do Pedra Filosofal, na TV. E eu lembro de achar uma coisa meio sombria, meio dark, assim. Era muito uma coisa embasada num fundamentalismo cristão preconceituoso de associar bruxaria à arte das trevas, a coisa do tinhoso, assim, sabe? Não, isso é errado, é maligno. E é muito louco, porque, assim, eram pensamentos que eu tinha enquanto eu tinha 5 anos. E na minha família, a gente até é uma família católica, mas não se falava sobre religião em casa. A gente não tinha esses assuntos. Eu não sei de onde eu trouxe esse arcabouço, esses preconceitos. O que eu sei é que eu tava com medo de ver esse filme. E quando eu fiquei sabendo, essa parte eu não lembro, mas eu com certeza devo ter feito algum escarcéu de falar, não quero ver, meus pais insistirem e tal. Até porque a gente acabou chegando atrasado na sala de cinema. Já tinha passado os trailers, o filme já tinha começado, mais precisamente quando Dumbledore e a Minerva estavam conversando, né? Quando eles se encontram lá na Rua dos Alfeneiros e tal. Assim que eu perdi toda aquela cena do Dumbledore com o apagueiro, né? O desiluminador tirando a luz dos postes e tal. E já começa daí. É uma cena escura com 2 bruxos e eu lá, me cagando de medo, assim, na poltrona do cinema, sabe? Tentando entender o que raio tava acontecendo. E aí meu medo só foi aumentando, eu só fui ficando muito preocupado, mas eventualmente corta, né, pro Harry já crescido, com 11 anos, tendo que lidar com os tios dele, e toda aquela cena do Duda, aquela cena patética do Duda falando dos 32 presentes e que não sei o que, e aí já deu uma acalmada, porque, né, é um filme de comédia, é um filme de sessão da tarde e tal. Mas todos os meus temores voltaram à tona quando o tio Walter vai pra aquela cabana, que é super sombria, né? Um bagulho no meio do nada, muita tempestade, e aí alguém começa a bater na porta, derruba a porta, aparece um cara gigante, barbudo, que é o Hagrid, que eu já tinha visto antes, né? Mas mesmo assim foi assustador a aparição dele. E aí rola aquele bate-boca, não sei o que, do Hagrid descobrindo que o Harry não sabe nada, e aí os Dursley sempre preconceituosos, a Petúnia solta que os Potter morreram no acidente de carro, o Hagrid fica falando, como assim, Thiago e Lilian Potter morreram no acidente de carro? E nessa parte eu me assustei muito, Galvão, porque eu juro pra você que eu ouvi o Hagrid falando Diabo e Lilian Potter morreram no acidente de carro. Eu falei, não é possível. Não é possível que esse menino é filho do capeta. Aí eu fiquei em choque, mas assim no nível que eu me mexia na cadeira, minha mãe falou, o que é esse menino? Eu falei, mãe, ele é filho do diabo? E a minha mãe, não, cala a boca, fica quieto aí. E ela querendo ver o filme só, sabe? Eu sei que eu fiquei muito assustado, mas, né, novamente, o filme é pra criança e tal. E aí continua as cenas, aquela coisa de aventura e tal. Deu 5 minutos, eu já tinha esquecido completamente essa história, eu tava me divertindo horrores com o filme, superei meu trauma, virei um fã assíduo de Harry Potter e é isso. Essa é a minha primeira história, Galvão. De como eu achei que o Harry Potter era filho do capeta. Olha, história muito boa, gostei, achei plausível. Eu tô tentando puxar da memória aqui se o tempo faz sentido. Eu acho que faz. Eu lembro de, sei lá, pra 2001, que era um pouquinho mais velho, eu tinha lá uns 9 anos, mas certamente eu tava lá em algum cinema vendo esse mesmo filme. Até tem uma história parecida de chegar atrasado, que eu não sabia de toda a cena deles deixando o Harry Potter lá na rua. Cheguei atrasado a esse nível. Foi muitos anos depois, revendo o filme no VHS, que eu descobri que tinha aquela cena inicial, porque antes, pra mim, o filme começava na vida doméstica do Harry. Eu preciso, pra ganhar o ponto, apontar qual é o detalhe que eu acho que é mentira. Não, você só precisa dizer se é verdade ou mentira. Assim, mais fácil. Olha, eu vou ter que dizer aí, Thiago, eu acho que é mentira. Por 2 coisas. Não sei por que seus pais se sentiram tão compelidos a te levar com 5 anos de idade pra ver Harry Potter, que não ia entender. Era pra eles. Eu fico pensando, nossa, mas que casal de pais vai estar animado assim pra ir ver Harry Potter e a Pedra Filosofal? Não sei. E segundo, você confundiu o nome do sujeito que tem o seu nome com o diabo. Isso eu achei engraçadíssimo. Como é que a primeira coisa que você pensa é o diabo e não Thiago, que é o seu nome? Fiquei com muita dúvida assim. Eu não tô acreditando na história. Eu vou chutar aí que é mentira. Bom, a sua resposta está... Brincadeira.
Quadro errado. É verdade. Realmente aconteceu do jeito que eu te falei. Não acredito. É muito louco, né? Como a cabeça da gente funciona. Esse primeiro filme, eu tenho vários momentos que eu não ficava entendendo, porque eu partia do pressuposto que é um mundo mágico. Então até coisa simples, tipo aquela cena com o Olivaras, que o Olivaras fala curioso. E eu ficava pensando que curioso no mundo bruxo tinha algum outro significado. Porque o Harry fala, me desculpe, mas o que é curioso? No sentido que curioso é o substantivo que tem outro significado do que não o significado que a gente dá pra essa palavra, sabe? Entendi, nossa. E aí aconteceu isso, assim, tipo, eu fui levar muitos anos pra entender que o nome do cara não era Diabo, era Tiago, que é o mesmo nome que eu, e pior, que o nome em inglês é James, naquela coisa de traduzir nome, sabe? Daí que vem o famigerado James, né, do apelido. O que você usa até hoje, é Tiago vulgo James. E cara, eu não sei até hoje, porque a minha mãe inventou que eu precisava ir com eles no cinema, eu acho que ela queria fazer um rolê, e era muito louco porque eu tinha uma irmã mais nova, né? 2 anos mais nova. Mais nova? E eu não sei, ela não foi no cinema. Eu não sei onde ela tava, mas minha mãe já achou que era uma boa eu ir no cinema. E, tipo, não era a primeira vez, eu já tinha ido pra ver Inspetor Bugiganga, que é de 99. Então eu fui com 3, 4 anos, assim. É muito louco, como desde cedo, né? Minha mãe já me iniciou em cinema, porque era uma coisa que ela gostava. Eu acho que ela era muito fã de fantasia. Tipo, ela que me introduziu o Harry Potter, ela que foi lendo os livros, depois eu que comecei a ler os livros. Ela foi largar eventualmente no 7º por algumas decisões da trama, dos livros e tal, que ela não curtiu. E eu fui reacender agora, mais recentemente, esse gosto por Harry Potter. Mas muito louco tudo. E é a verdade. Rapaz. Ok. Não esperava. Fui surpreendido. Finalmente marquei um ponto nesse jogo. Yes! Mas bom, Galvão, é sua vez de contar a sua primeira história aqui pra gente. Tiago, eu não consigo nem te precisar exatamente quando é que é o ano dessa história. Eu sei que foi antes de 2018, porque foi antes de eu me formar. Eu trabalhava numa empresa júnior, lá da área de comunicação. Eu sou formado em jornalismo, como diretor de arte, lá na agência que a gente fazia peça pra Facebook, mas isso é irrelevante. O relevante é que aquele povo gostava muito de festa. E quando eu aprendi a gostar de festa universitária, consumir álcool, foi com eles. Mas eles tinham, assim, uma mania de sempre em toda festa tomar uma bebida que eles chamavam de gummy, que eu não sei se tem por aí, mas aqui é simplesmente pegar a vodka e misturar com um pouquinho de água só pra deixar mais fraco, e suco Tang e açúcar pra tirar o gosto do álcool tão forte. Ficava horroroso, meu Deus, como eu odiava aquilo. Então num dia, quando me chamaram pra festa, eu resolvi que eu ia lá de carona com umas amigas, também lá da empresa Júnior, e eu resolvi ficar bêbado antes, pra já chegar no grau assim na festa. A gente ia de carona com uma delas e tal, e eu tive que caminhar até uma parada de ônibus aqui perto pra eles passarem por lá, que eles estavam indo de outro lugar de Brasília, se eu não me engano era do Guará. Iam passar lá nessa parada de ônibus que é perto do Cruzeiro e me levar lá no Parkway. Isso de noite, né? Porque a festa ia ser de noite, lá pras suas 19 horas, o sol já tinha se posto. Quando eu chego lá na parada, não é que tem um rapaz que parece que tem idade estudantil, parecia mais novo do que eu, como se fosse estudante do ensino médio. Ele tá lá esperando o ônibus dele e tal, e começa uma conversa comigo. E conversando, o cara chega lá e revela: pô, velho, moro lá no Parkway, tô lá, você sabe se passa ônibus e tal? Eu digo: ah, não, eu acho que passa assim e tal. Aí, Parkway, tu disse? É pra lá que eu tô indo também. Ele: pô, me dá uma carona. Aí, eu olhei pra aquele jovem e já um pouquinho no estado alterado, eu pensei: mas claro, o que teria de errado eu oferecer carona com os outros que não permitiram? Nisso, eu ofereci carona pra ele e disse: não, bora lá, vai ser tranquilo, não vai dar nada de errado. E chegou o carro da minha amiga, que nessa hora eu descubro está sendo dirigido não por ela, mas pelo pai dela, que tá levando ela e os amigos lá pra festa. Mesmo assim, eu já tava corajoso, então eu disse: não, tudo bem, você pode levar aqui o rapaz pro Parkway. Ele disse: não, entra aí entrou. Tinha 3 pessoas já no banco de trás, isso era importante, porque o menino, que era mais baixo que eu, foi lá no banco de trás e eu fui no banco da frente, parado assim do lado do pai da menina. E foi, conversa vai, conversa vem. Então perguntaram, né, pra ele como é que ele me conhecia, de onde é que ele me conhecia. E ele falou: não, a gente acabou de se conhecer agora. Aí que todo mundo no carro parou e percebeu: calma aí, você é um estranho? João convidou um estranho pra entrar aqui quando a gente já tava em movimento em direção ao Parkway. E claro, das 2 meninas e o cara que tava lá atrás ficaram um pouquinho apavorados, né?
rindo de nervoso o caminho inteiro e pesou o clima. E eu pensando, nossa, gente, mas por que isso? O moleque mó cara de universitário, de ensino médio, coisa e tal. Mas o fato é que vi que o pai dela tava agindo de maneira engraçada, tentando dar pilha de que era do exército, de que tinha arma, que de fato ele era, inclusive. E que não era pra assaltar eles. Porque o cara ia se dar mal, tá ligado? Mas no final a gente chegou na festa assim que deixamos o moleque, que era uma casa um pouquinho antes de onde a gente tava indo, a galera já falou: João, seu filho da puta, nunca mais me peça nada na sua vida. Basicamente isso, só que com um pouco mais de humor. E a minha mente tava apagando os detalhes. E aí a gente chegou na festa e eu bebi, foi pra caralho aquele gummy pra eu esquecer a merda que eu tinha feito. E na volta, não contei com a carona dela, pedi um Uber pra conseguir voltar com o dinheiro que eu não tinha, porque eu era um universitário fudido, porque eu botei todo mundo nessa cilada. E esse foi o dia que eu chamei um nóia que eu conheci na hora pra entrar no carro e ir comigo na direção da festa. Rapaz, é bastante factível, muito factível. Eu vejo isso acontecendo. É meio aplicável. Já fui em festas de universidade também e é um pouco mais comum do que se parece. Mas tem uma coisa que é bem comum aqui no Polígrafo, esse quadro que tem só 2 episódios, de que às vezes a história é até verdade, mas não aconteceu com a gente. Eu acho que esse é o caso. Você pegou a história emprestada de um amigo, Galvão. Então eu tô achando que é mentira. Até pode ter acontecido, mas não foi contigo. Porra, Thiago, vou te revelar o seguinte: a história aconteceu. Não. Sim. Com você? E foi comigo. Teve só um detalhezinho que eu botei a mais, só pra ter um punchline no final. Você quer adivinhar qual é? Não vou deixar pra você. É que eu não bebi antes de eu tomei essa decisão merda completamente sóbrio. Que? Eu achei que foi uma ideia perfeitamente aceitável e perfeitamente razoável. Pra você ver como minha cabeça era cheia de... Caraca. Nunca mais consegui olhar direito na cara daquela menina. Caraca. Depois de ter feito isso. Realmente não pedi mais nada pra ela. Espero que eu nunca mais encontre ela na vida. Justo, então você também pontua. Obrigado. Cara, mas que louco, como assim? Realmente aconteceu. Tem uma história parecida, mas eu vou deixar pra um próximo episódio aí, pessoal, achar que é essa história ou não. É que nem você falou, eu tenho poucas histórias, né? Eu vou participar de todos os episódios, eu preciso economizar as histórias, né? Economizar. Socorro. Agora é a sua vez já de novo. Vai ter que mandar pra mim outra história aí pra eu decidir se é verdade ou mentira. Dessa vez vou estar olhando todas as suas microexpressões pra tentar discernir se você tá contando a verdade ou não. Que bom que a qualidade da câmera não é das melhores, né? Assim você... E bom, pra minha segunda história de hoje, essa é um pouquinho mais recente. Ela aconteceu no segundo semestre do ano passado, quando eu tava na faculdade. Pra quem não sabe, eu, em tese, me formei no bacharelado e tô também cursando licenciatura em Letras Português na Universidade de São Paulo. Bom, grande parte das matérias do bacharel, a gente faz elas no prédio da Letras mesmo, mas no caso das matérias da licenciatura, essa, em sua maioria, são ministradas no prédio de educação da USP. Isso porque a gente frequenta essas matérias com alunos de outros cursos. Então, é muito comum que você esteja um aluno de letras junto com um aluno de matemática, com um de física, com um de geologia. Sim, tem alunos de geologia cursando matérias da educação. Eu não sei porquê, mas, enfim, tem gente lá assim também. Enfim, nessa, eu peguei uma matéria chamada Psicologia da Educação e dentre os métodos avaliativos da professora, um deles era um trabalho em grupo, em que a gente entrevistava um professor e um aluno do ensino fundamental ou médio e comparava o teor das entrevistas. Tudo sintetizado em um artigo acadêmico que seria posteriormente exposto em um seminário para o restante da turma. Era um trabalho bem árduo, bem extenso, com muitos pormenores que a professora tinha pedido e, assim, tinha uma série de critérios que ela ia aplicar, uma série de detalhes que precisavam ser cumpridos, enfim, era bem árduo, bem cansativo. Acho que foi um dos trabalhos mais puxados que eu tive que fazer, assim, para a faculdade. E, bom, esse detalhe é importante, eu já explico mais pra frente por quê. O que fica é que eu tinha feito amizade com outras 2 pessoas nessa turma e a gente combinou de fazer o trabalho juntos. Eu acho que eles até não fazem questão que eu oculte a identidade deles pra contar essa história, mas como eu adoro contar histórias com pseudônimos, eu vou me basear em entidades da mitologia nórdica para substituir o nome das pessoas aqui. Assim que Fenrir e Hela foram essas 2 pessoas que eu fiz amizade, a gente combinou de fazer o trabalho junto, então a gente entrou no grupo de WhatsApp que a professora tinha designado pra gente, assim, porque ela se preocupou em
em ela fazer o link de grupos de todo mundo que tinha se reunido, né? Dos grupos do seminário e do artigo, pra a gente ter um ponto comum. Como se a gente não conseguisse fazer isso, né? Se ela tivesse dedicado parte desse tempo que ela fez pra montar os links e tivesse estruturado melhor outros pormenores do trabalho que ela pediu, a gente ia ter tido muito menos trabalho. Mas enfim, tinha mais um colega nessa turma que eu conhecia de outra matéria, a gente não era tão amigo, mas ainda assim, quanto mais gente, melhor, né? Pra diluir um pouco a carga horária de trabalho. E então ele também participou, né? Assim que o Tyr também fez parte do nosso grupo, e a professora tinha estabelecido o máximo de 5 integrantes por grupo, mas como a gente não conhecia mais ninguém da turma, acabou ficando só a gente mesmo, até que alguém simplesmente brotou lá no grupo do WhatsApp perguntando se podia participar. A gente, que não era nem bobo nem nada, aceitou, falou, não, beleza, a gente te aceita, a gente te integra aqui. Assim que Loki também se juntou a nós. E não demorou muito, e o Loki, querendo ser proativo, comentou que caso alguém tivesse precisando de um professor e um aluno para ser entrevistado, que não tivesse ainda feito as entrevistas, ele podia ceder, já que ele trabalhava em uma escola em Oswaldo Lopes. E assim, eu fiquei muito descrente, porque, gente, quais são as chances de alguém de Oswaldo Lopes estar na USP? Não só estar na USP, como também na mesma turma e no mesmo trabalho em grupo, sem que eu conhecesse antes. Assim, simplesmente aparecesse do nada. Pra quem não tem muita noção, Oswaldo Lopes tem pouco mais de 16 mil habitantes. E em todos os anos, nessa indústria vital, essa era a primeira vez que me acontecia isso. Depois de passar do choque inicial, eu comentei com o Loki no grupo do WhatsApp que eu aceitava a proposta, uma vez que eu também era de Oswaldo Lopes, e nessa ele comentou que ele dava aula na Escola Estadual Três Rios. E aí foi nessa hora que meu queixo caiu, porque foi justamente nessa escola na qual eu concluí meu ensino médio. Aí a gente trocou umas figurinhas, combinou de uma data pra fazer as entrevistas, e não demorou muito, eu fui na casa dele entrevistar tanto o professor Heimdall como a aluna Angur Boda. Foi nesse dia que eu conheci o namorado do Loki, o Hirungnir, e aí eu descobri que todos eles, né, os 3 professores, o Heimdall, o Loki e o Hirungnir, todos eles trabalhavam na mesma escola, que era a Escola dos Três Rios. O tempo foi passando, a gente foi fazendo trabalho, às vezes eu visitava o Loki, o namorado dele, até que chegou novembro e o Loki me disse que o Hirungnir ia dar uma festa de Halloween na casa deles e que eu tava convidado e que o tema da festa era vítima. E eu nunca tinha ido em uma festa dessas e muito menos tinha roupa pra isso. Literalmente, porque eu não fazia ideia de qual a fantasia que eu ia usar nessa festa. Aí eu comentei com o Loki sobre isso e ele falou, mano, pra mim o que prevalece é a lei do mínimo esforço. Então ele sugeriu de eu pegar uma camisa da seleção, dizer que era bolsonarista e dar o argumento de que eu era uma vítima do sistema. Falei, não, legal, bacana. Aí eu pensei, eu tenho aqui no meu armário, Loki, uma camisa do Barça que tá escrito Neymar atrás. Você não quer pegar ela e dizer que é uma vítima da Receita Federal? Não. Ele falou, não, beleza. Aí chegou o dia e eu fui até a casa deles. O Loki me falou que a festa começava às 7. Falei, não, beleza, então chegou umas 8, né? Porque ninguém chega no horário, né, gente? Como assim, né? Você fala que a festa começa a tal hora e todo mundo chega a tal hora. Aí, dado uma hora depois, mais precisamente às 8 horas, eu toquei a campainha, o Loki abriu a porta e tinha 20 pessoas dentro da sala, todas elas me encarando. Não só me encarando, mas com as fantasias mais pica que eu já tinha visto, assim, tinha gente com maquiagem elaborada, gente com roupa de couro, gente com dentadura de vampiro, assim, todo mundo tava arrasando muito, e eu com um óculos de aviador, uma camisa da seleção velha, desfiada, que é a única que eu tinha, e uma jaqueta de Fórmula 1. Tinha até uma moça com roupa de noiva que tava completamente azul, e ela era muito linda, isso só me deixou com mais vergonha ainda, assim, eu fiquei muito sem graça. Eu até pensei, não, assim, eu vou dar meia hora aqui, eu vou fingir que teve uma ligação, que tem uma emergência em casa, porque sem condição, sabe? Eu tava muito sem graça, Galvão, assim, eu tava muito deslocado, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Pensei várias desculpas, assim, pensei, e se eu falar que pegou fogo no estúdio de novo, sabe? Acho que eles vão me liberar, não sei. Mas eu acabei mudando de ideia quando o povo começou a falar de séries. Eles estavam comentando sobre a nova temporada do Stranger Things, que tinha saído há pouco tempo na época, e eu aproveitei pra também falar mal, né? Que eles estavam falando mal
mal da série. Eu pensei, tá aí um ótimo motivo pra iniciar uma conversa, ou mais, se meter numa conversa que é falar mal de alguma série da Netflix. Nisso, a moça que tava completamente de azul, e eu descobri que ela tava de Noiva Cadáver, aquele filme do Tim Burton, sabe? Ah, ok, agora não entendi. Você pensa assim, nossa, uma moça com roupa de noiva e azul, não faz sentido, né? É algum tipo de Avatar? Não, era a Noiva Cadáver. Enfim, ela começou a falar que tinha começado a ver Game of Thrones, e aí, nessa hora, esqueci completamente de tacar fogo no estúdio aqui da rádio, descambei a conversar com eles. A gente continuou conversando, falou por que Game of Thrones tinha sido tão ruim, né? Tinha dado tão errado as temporadas finais. Eu lembrei daquela série de vídeos da Mikan, que ela faz uma autópsia de Game of Thrones, muito bom, inclusive eu indico pro pessoal que não viu que veja, que é muito bom. Eu indiquei pro pessoal pra ver também. Enfim, a conversa foi descambando, foi trocando ideia com o pessoal. E conforme a hora voava, né? O tempo ia avançando, algumas pessoas que moravam mais longe se despediam, né? Que tinham que ir pra casa e tal. E conforme eles iam indo embora, eu ia chegando mais pertinho da moça, né? Ia trocando mais ideia. Quando menos percebi, a gente tava tendo uma conversa particular, só nossa, né? A gente conversando e tal. E eu pensando assim, nossa, meio de pedir o WhatsApp dela, não sei o que. Eu descobri que ela também trabalhava na Escola dos Três Rios, que ela era amiga do Rongnir. Enfim, teve uma hora que um dos convidados reclamou pra um outro integrante da festa que ele havia esquecido de seguir no Instagram. E aí, descambou pra todo mundo trocando arroba. Eu aproveitei, é claro, e peguei a arroba de todo mundo, inclusive a dela. Nessa, deu meia-noite e ela precisava ir embora. Essa moça, né? A Noiva Cadáver. A carruagem dela virou abóbora, ela precisava ir embora, porque a carona dela tava pra ir. A gente se despediu e eu fui pra casa pouco tempo depois. E assim que eu já cheguei em casa, já fui verificar o Insta dela pra ver se ela tinha aceitado a minha solicitação. E nada. Pensei, bom, foi uma noite legal, conheci gente bacana, conheci ela, acho que valeu a pena. Mas assim, certo que eu nunca mais ia ver ela na vida, né? Mas já tava satisfeito com isso. Pensei, não, foi legal. Até acordar na manhã seguinte e ver uma notificação no meu celular, ver que tinha um novo seguidor no Instagram e era ela. Aí eu fui lembrando das coisas que a gente tinha trocado ideia na festa e tal. Pesquei um desses assuntos e mandei pra puxar assunto, né? Hoje vai fazer 7 meses que a gente tá namorando e essa é a minha segunda história, Galvão. De como o acaso me juntou com o meu mozão. Nossa senhora, essa aí foi muito bem contada. No início eu até pensei que é mentira porque o tema dos nomes nórdicos estava combinando bem demais. Mas conforme você foi passando pelo resto da história, contando os detalhes e tudo mais, e agora terminou desse jeito, eu não consigo achar que é mentira. Tô revendo ela de novo na minha cabeça, tentando encontrar alguma coisa, mas eu quero que seja verdade. É uma história com um final feliz, gente. Pelo amor de Deus. Não pode ser mentira esse negócio. Essa história é verdade. Bom, Galvão, felizmente foi assim que eu conheci a minha amada. Parabéns! Obrigado. Parabéns para vocês pelos 7 meses. Valeu. Foi agora dia 27, 7 meses aí já. É que demorou um tempo até eu pedir ela em namoro, a gente foi saindo umas vezes. Enfim, mas foi muito louco, porque foi tipo muito aleatório mesmo, assim. Uma pessoa a meio mundo daqui, que é meu vizinho mais ou menos, né? A gente mora na mesma cidade, que por acaso... Cidade com 16 mil é vizinho, se mora na mesma cidade é vizinho. Mas assim, quais eram as chances de eu trombar com ela, sabe? Se não fosse assim, tive que ir pra meio mundo pra encontrar ela aqui do lado, assim, sabe? Enfim. Sabe o detalhe mais inacreditável dessa história? Uma festa de Halloween que o pessoal caprichou nas fantasias. Não Eu nunca vi isso. Pra mim, todo mundo entra com o pensamento de você e do Loki. Da lei do menor esforço, e quanto mais criativo for o seu menor esforço, melhor. Não, foi muito louco. E ela até fala assim, como que você me achou linda? Eu tava azul. E ela realmente tava muito gata de Noiva Cadáver. Não tem como. Mas, enfim, é isso. Às vezes, a gente tem finais felizes, né? Galvão, é sua vez agora de contar a segunda história. Bom, a minha vai parecer bastante anticlimática em comparação. Mas você, Thiago...
deve saber que eu sou uma pessoa que gosta de RPG. Talvez já tenha te ocorrido isso. Eu só te conheci pelo RP Guacha, né? Então acho que... né? Imagina só eu gostar de RPG, quem diria? Lá pros idos de 2018, era uma época diferente. Primeiro não tinha pandemia, então eu tava indo a cada 2 meses nos eventos bimestrais de RPG que tinham aqui em Brasília, que reuniam o pessoal da cidade, que a gente simplesmente parava pra jogar one shot. Uma de manhã, uma de tarde, conversando com a gente. Conheci muita gente legal nesses eventos, que são ótimos e só estão voltando agora, depois que as coisas se acalmaram por causa da Covid, então ficou parado por um tempão e eu ainda não fui. Mas eu tenho que voltar lá porque tenho boas memórias. Uma delas é da vez que eu resolvi narrar pela primeira vez lá, que foi quando eu resolvi fazer uma mesa de comédia, que eu esqueci até qual era o tema daquele encontro em específico. Talvez era... Não, era sonhos. Era sonhos o tema do encontro. E eu juntei isso com outra obsessão que eu tava na época, que era 2018, e choque de cultura tava em alta. Choque de cultura tava em alta naquele tempo. Eu ainda acho que é bom hoje em dia, tá ligado? Só que não era o choque de cultura substituindo todo o meu vocabulário igual era naquela época. Agora não é mais assim, não. Mas naquela época todo o meu vocabulário era choque de cultura. Comunicação por WhatsApp e Telegram era baseada em figurinha do choque de cultura. Eu era uma dessas pessoas. Não sei se você julga. O olhar tá parecendo que me julga. Não, muito pelo contrário. Eu tenho um amigo que ele imita o Rogerinho certinho. E eu e ele, a gente só se trata assim, Rogerinho. Todo início de conversa assim, Rogerinho. Bom, fiz o anúncio da mesa e coloquei lá no site, porque eles anunciam no site publicamente pra todo mundo saber as mesas que vai ter, só que quando chega lá é a primeira pessoa que sentar é a primeira pessoa que jogou. Com a mesa lá dizendo que a sinopse do choque de cultura, eles iam entrar num sonho, o plot da mesa deles entrarem num sonho que ia passar por várias referências à sétima arte já referenciadas no programa e enfrentar inimigos que o programa tinha como desafetos, como o motorista do Uber, o jovem que gostava de música e o Papa do Mal, o Papa Bento XVI. Enfim, de alguma forma, e não foi por mim, eu não fiz campanha pra isso, porque afinal de contas eu não entendo mídias sociais, então eu não tinha nada, me colaram lá no WhatsApp o dia o fato de que o Caíto Manier de alguma forma tinha encontrado essa listagem. Caíto Manier, pra quem não sabe, o ator que interpreta o Rogerinho do Choque de Cultura. Ele tinha encontrado e retweetado lá o anúncio que era literalmente a minha mesa, tinha meu nome lá embaixo e a sinopse, ele dizendo, caramba, queria jogar aquela mesa no retweet que ele fez. Aquilo foi simplesmente o auge da minha carreira RPGística, porque foi a coisa mais legal que alguém já tinha feito, que foi ganhar esse reconhecimento. E por causa disso também a mesa bombou lá no dia. Chegaram as 4 pessoas e, na verdade, chegou até uma quinta querendo jogar e eu tinha preparado uma ficha extra, além dos 4 jogadores que eram os membros do Choque de Cultura, pra ser o... Qual o nome do personagem que o Caíto faz no Falha de Cobertura? É o... Ah, é o professor alguma coisa. Não é o Craque Daniel, que o Craque Daniel Furlan. Eu tô com a ponta da língua o nome do professor Serginho, não é? Eu não lembro se era Serginho, mas de qualquer forma, eu tive que puxar a ficha dele também pra acomodar um 5º jogador e a gente poder jogar e se divertir mais. A mesa foi um sucesso e eu fiquei muito feliz com o reconhecimento nesse microcosmo da internet, né? Uma pessoa famosa me retweetou. Esse é o auge da minha vida. Ver só o que se passa por coisa importante que aconteceu na minha vida. E essa é a história do dia que eu cheguei mais perto, assim, de conhecer o Caíto Manier. Se eu tivesse Twitter, eu teria falado com ele. Eu consultei aqui o VAR, realmente é professor Serginho, tem inclusive uma foto dele escrito Alvará. Consultei o VAR, é ótimo. Cara, eu queria ver o nome completo do Serginho. Não, tá só professor Serginho, vou ficar devendo aí. Depois na edição eu corrijo o nome completo, que é muito bom. Ele tava na ficha o nome completo, que eu lembro que tinha 2. E é Serginho com C, tem um detalhe importante aí. Opa, Thiago do Futuro intervindo mais uma vez aqui, mas pra socorrer esses 2 malucos que não sabem pesquisar no Google, no caso, o nome do personagem completo, não, o nome completo do professor Serginho é Professor Serginho da Pereira Nunes. É isso, obrigado. Cara, eu quero muito que seja verdade, mesmo que não for, no meu coração é verdade essa história, porque é muito incrível, ter reconhecimento de fã pra ídolo. Eu tive recentemente com o Tibério aqui, né, foi muito bom. Eu quero acreditar que sua história também é verdade. Nossa, acertou. Yes! Você acertou. O que eu tinha pensado era exagerar pro lado de eu de fato conheci o Caíto Manier, que aí eu acho que ia ficar inacreditável, mas eu pensei, não,
Se eu chegar nesse extremo, o cara vai duvidar da minha história. Ele vai sacar que é mentira. Eu vou deixar igual a vida real, que já é inacreditável o suficiente, e ele vai dizer que não foi isso não. Você gosta de RPG e tal, mas ser visto pelo Kaito Mania é demais. Mas eu não sei, eu sinto que eles são bem acessíveis, assim. Eles não são estrelinha e tal, eles têm bastante, estão muito famosos, mas eu acharia muito palpável se por acaso tivesse trombado com ele, assim, sabe? O difícil seria por causa de questão geográfica. Eu imagino que eles são lá do sudeste, provavelmente do Rio de Janeiro, aí não ia ter como me encontrar em Brasília. Só se tivesse rolado algum evento. Mas aí você tá dizendo que não foi... Eu acertei, o importante é que eu acertei. O importante é que você acertou, foi isso aí. E agora tá empatado, né? Tá empatado? Pelas minhas contas é isso, né? Eu fiz 2, você fez 2. Meu Deus, sim. Caraca. Não, calma aí. Eu acho que a primeira que você contou eu errei. Eu tinha dito que era mentira a história lá toda do Harry Potter. Não, mas aí o ponto vai pra mim. Eu pontuo. Tem razão, ok. O ponto foi pra tu. Aí depois na segunda. Aí a segunda eu errei, o ponto foi pra você. Tu errou, pô. Que eu falei que era mentira, você falou que era verdade. Aí a segunda minha você acertou que era verdade, era realmente verdade. Eu falei que era verdade, a sua segunda e também era verdade. Enfim, ficou confuso, mas estamos empatados aqui, o que aciona uma história extra. E se empatar, empatou. O importante é trazer conteúdo para nossos Oswaldo Lopenses. Esse aqui o conteúdo vai ser bom. Eu tenho mais uma história de universidade. Eu posso inverter a ordem e já começar com a minha? Pode ser. Beleza. Eu fui numa festa que ia ter na universidade porque o Raimundos ia estar lá. Era na UNB, lá no lugar conhecido como Tetas de Madonna, que é uma tenda com um formato curioso que lembra muito um vestido icônico que a Madonna já usou uma vez. Eu nem sei clipe, mas é nota 10. É aquele vestido que deixa as tetas dela parecendo pontuda e tem umas tendas lá no lugar que parece um pouco, são brancas também igual o vestido dela. Aí ganhou esse apelido maravilhoso. Ia, sei lá, eu não gostava da banda que ia tocar antes dos Raimundos, então eu disse, vou beber até chegar na hora, né? E eu tava começando a aprender como é que se fazia esse negócio. Peguei lá a vodka e comecei a tomar. E eu só lembro, de verdade, assim, da primeira garrafa. Porque a próxima coisa que eu lembro, eu tava no hospital e meu pai tava muito preocupado do meu lado. O que eu coletei do que rolou lá, de acordo com alguns amigos, é que eu bebi muito, passei mal, vomitei lá do lado de fora e fiquei lá sendo socorrido. Basicamente, até os bombeiros que estavam lá na frente chegou pra me ajudar e uma hora um amigo meu ligou pro meu pai. Eu ouvi uma história muito engraçada desse momento, que foi de um amigo que, pra preservar a identidade, infelizmente eu não tenho tanto conhecimento em mitologia nórdica, então vou ter que inventar alguma outra coisa. Eu vou dizer que o meu amigo P disse que ele e o outro amigo dele, o L, chegaram lá e foram me ajudar a me levar de um lugar para outro lá para fora da festa quando eu já tava mal uma hora. Enquanto eles me carregavam, eu cheguei lá e virei para o L, que é uma pessoa que eu não gosto mesmo, não gosto muito de verdade, mas que eu mantinha, né, profissionalmente uma amizade, tranquilo. Virei para ele e falei, ô L, ele falou, que foi, João? E eu gritei para ele, vai tomar no teu enquanto supostamente ele me carregava bêbado, me ajudando a sobreviver, a sair vivo daquele episódio. Certo. E esse foi o dia que eu tomei o maior porre da minha vida. Simples, factível também. Complicado, complicated. Será que eu sei desse ponto? Eu tô com vontade de falar que é verdade, porque eu quero acreditar na boa índole das pessoas, que elas não vão vir mentir aqui no meu programa, mas já caí no tombo aí de anteriormente ser enganado. Eu boto fé. Quem nunca teve um PT aí na vida, não é mesmo? Caraca, Thiago, devo falar pra você que a história é verdade, mas não aconteceu comigo. Droga! Eu tinha que ter usado esse argumento agora. Sim, foi com um amigo meu que depois me contou isso. Eu nunca cheguei a ficar bêbado a ponto de apagar, a ponto de ter PT nunca na minha vida. E eu gosto de beber, gosto de drink, coisa e tal, mas nunca desse jeito. Achei até impressionante falando com esse amigo, porque não era a cara dele ter passado por um PT desse. Mas tranquilo, né? Acontece. E o meu deve estar vindo aí em algum momento no futuro, porque é o que você disse. Todo mundo uma hora passa. O meu, pra minha sorte, foi na primeira vez que eu bebi. Primeira vez que eu bebi, eu exagerei. Eu era muito fraco pra beber. Eu ainda sou muito fraco, né? Eu bebo e tal. Mas nunca de apagar, tá ligado? Foi só a primeira vez que realmente foi muito pesado. A ressaca veio daquele jeito, sabe? Eu falei, não, nunca mais bebo nesse nível e tenho mantido.
Até então, teve vezes que sim, eu fiquei bastante embriagado, mas assim, de apagar, nunca. E até é importante lembrar aí pro Oswaldo Lompense e pro ouvinte no geral da rádio que nunca exagere bebendo, que não é legal, não faz bem pro corpo, não faz bem pra saúde. Você só passa vergonha, tem ressaca fisiológica e moral também, né? É verdade, desculpa, Thiago, eu devia ter perguntado se podia, se eu não subir a classificação indicativa da Rádio Oslo sem querer. Eu parto do pressuposto que todos os episódios da rádio são explícitos, então, assim, tava aberto, não tem essa censura, né? Eu faço aspas aqui na censura, por assim dizer, tava aberto pra gente ter esse tipo de história também. Mas assina embaixo a mensagem do Thiago, realmente beba com responsabilidade. Não é bacana mesmo. Mas bom, sobrou pra mim então agora contar a minha terceira história extra. Você tá com um ponto na frente e agora eu tenho que rezar aos deuses nórdicos que eu tanto citei aqui, que eles me ajudem nessa empreitada de empatar esse placar. Senão vai ser pela segunda vez que eu perco nesse quadro aqui. Tô com um aproveitamento ótimo, né? 2 participações, 2 derrotas. É incrível. Mas bom, pra minha terceira história, eu vou voltar até o ano retrasado, quando a minha irmã inventou de ir pra praia com as amigas. O problema é que ela não tinha tirado carta ainda e nenhuma das amigas dela também sabia dirigir. Assim que sobrou pra mim, o habilitado do rolê, levar elas. Problema que é uma boa distância daqui de Oswaldo Lopes até o litoral e eu teoricamente teria que fazer um bate e volta, porque eu tinha compromissos também aqui com a Rádio Oslo. Então, assim, eu ia ter que praticamente rodar 350 quilômetros em um dia só. E eu não tava muito afim de início, porque, né, justamente queria tocar episódios aqui da Rádio Oslo, com os quadros, tinha coisa da faculdade também. Mas eu acabei topando depois que elas falaram que iam arcar com a gasolina e também me dar um extra pelo incômodo, por assim dizer, né? Assim que eu acabei topando esse bico de Uber. Chegou o dia e fomos nós 4 em um Palio 98, 4 portas, 1.0 básico. Era muito louco, eu falava que ele tinha 50 tons de cinza, porque ele nenhum ponto do carro repetia a cor, assim. Ele era todo riscado, a lataria toda amassada, o teto tava queimado de sol de anos, assim. Não era o primeiro dono, eu tinha comprado ele usado já. Enfim, ele era... uma coisa horrível a lataria dele. Eu nunca levei no funileiro. Também se eu levasse, o funileiro ia tipo falar: rapaz, não tem muito o que fazer com esse carro não. Eu ia ter que trocar a lataria inteira dele. Mas bom, ele, embora a lataria estivesse feia, a mecânica era ótima. Eu tive poucos problemas com ele. Mas os problemas que eu tive... Bom, enfim, tô me adiantando aqui. Na ida, foi tudo certo, quando poderia ter sido para um carro naquelas condições de 4 pessoas mais mala, descendo a serra. Até que, por fim, a gente chegou na praia, chegou lá na onde elas iam ficar. A gente descarregou o carro, eu dei os meus 5 minutos de descanso e voltei. E durante a subida da serra foi tudo certo, o carro não teve nenhum problema. Só fui ter problema mesmo quando o tanque acusou a reserva, né? A gasolina tava acabando e eu tive que abastecer. Já completei o tanque, já fiz as contas de quanto que eu tinha gastado de gasolina, quantos quilômetros eu rodei pra passar os valores pra elas e colocar aquele adicional meu, etc. Enfim, conta básica. Abastecido o tanque, feitas as contas, eu fui sair do posto e já no posto o carro começou a ratear. Ele não tava querendo dar partida. Aí eu encostei, aproveitei que a saída do posto dava pra uma ladeira e falei: o jeito é pegar no tranco, né? E não era a primeira vez que eu fazia o carro pegar no tranco. Aquele carro, inclusive, já teve alguns problemas de bateria, eu tive que trocar a bateria dele e tal. Mas, enfim, eu tentei uma primeira vez, tentei descer a ladeira e já engatar a segunda, aquele esquema, né? Você engata a segunda enquanto dá partida no carro, papapá. Não deu certo. Falei: não, tranquilo. Ainda tem um bom tanto de ladeira, sempre tem uma segunda vez. Fui tentar a segunda vez, de novo nada. O carro não ligava nem por decreto. Aí eu falei: bom, é agora ou nunca, né? Porque a ladeira já tava acabando, já tinha uma rua ali embaixo, mais movimentada, assim. Importante lembrar que essa ladeira, ela era pouco movimentada, era de bairro, então não tinha tanto carro circulando ali. Pra minha sorte, na terceira vez, o carro pegou, então eu já liguei ele, deixei um tempo ali acelerando pra dar aquela carga na bateria e tal. Manobrei o carro, voltei pra rodovia. No que eu volto pra rodovia, já era começo do fim da tarde, então o sol já tava descendo. Eu tive que colocar meus óculos, né, pra poder enxergar alguma coisa. A rodovia eu tava enxergando bem. O que eu não tava enxergando era o painel do carro. E pra piorar, no meio do caminho, o carro inventou de falhar mais uma vez. Mas eu dei sorte de mais uma vez estar numa descida. Aí eu consegui engatar de primeiro, o carro foi de boa. Embora tivesse dado certo, né, eu já tava meio nervoso, assim. Pensei: pô, o carro tá falhando muito, né? Não é normal. Ele falhava muito quando tava tendo
tendo problema na bateria. Depois disso, ele não veio mais dar problema. O que tá acontecendo que só hoje eu tive que dar 4 vezes partida nele, sabe? Eu já tava nervoso. Pra piorar, toda vez que eu acelerava, toda vez que eu pisava no acelerador, ali no meio do capô, o motor fazia um barulho muito esquisito. Eu falei, mano, não tem uma coisa legal, não tá muito... Tem alguma coisa errada aqui. Mas assim, eu já tinha dirigido o dia inteiro, eu tava mais de 3 horas dentro do carro, tava um calor da desgraça. O sol tava na minha cara, sabe? Tive que lidar com 3 adolescentes no carro, sabe? Eu só fingi que nada tava acontecendo, mas o barulho persistia. Pensei, não, é melhor encostar o carro e tal. Mas assim, a rodovia tava muito movimentada, eu pensei. E eu tava na faixa do meio. Pensei, meu, o carro tá nessa condição, e se ele não acelera no tempo que eu preciso passar pra outra faixa, sabe? Falei, não, só vamos assim, e é isso, uma hora passa, não sei o que. Tentei só ignorar o problema, até que numa subida o carro falou, não aguento mais. Ele fez que nem o Ford Anglia do Weasley, ele só parou no meio da rodovia, na pista do meio de uma subida, e pior, começou a sair fumaça do capô. Eu que, da minha época de GTA, pensei, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí só puxei o freio de mão, saí pro carro e fiquei, tipo, sinalizando pra que as pessoas desviassem, né? Porque era uma rodovia bastante movimentada. A última coisa que eu queria é que acontecesse algum acidente. Não passou muito tempo, um carro parou atrás de mim e tinha 4 rapazes que se compadeceram da minha dor. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que o carro tinha parado, que não conseguia dar partida. Eles falaram, não, beleza, a gente empurra pra você então. E aí, enquanto alguns empurravam, outros iam conduzindo os carros pra não atropelar a gente, né? Porque pior de tudo, que era uma subida numa curva. Então, assim, tipo, ainda tinha esse perigo de alguém bater e tal, mas deu tudo certo. Eles conseguiram me jogar pro acostamento, seguiram viagem, eu agradeci. E aí pensei, bom, o que eu faço agora? Aí lembrei que eu tava numa rodovia e tem essas concessionárias que cedem algum seguro, né? Você pode acionar guincho, essas coisas, porque afinal a gente paga pedágio pra isso, pra numa emergência poder ser socorrido. Mas eu nem precisei acionar o telefone, porque já apareceu um guincho com a logo da empresa que cobria aquela parte da rodovia, né? A rodovia, conforme ela vai avançando, diferentes concessionárias cobrem determinados quilômetros, né? Aí apareceu a daquele trecho e foi muito louco, porque desceu um homem, assim, na altura dos seus 40 anos já, ele nem falou nada, ele só foi colocando uns cones, assim, foi me indicando o que eu tinha que fazer pra subir o carro no guincho, né? Pra rebocar o carro. Ele rebocou o carro, indicou pra eu subir na cabine do caminhão, eu entrei, ele fez algumas perguntas, perguntou qual que era a placa do carro, ele tudo isso anotando no documento, assim, bem oficial, né? A cor do carro, placa do carro, ano, perguntou CNH, os escambau, e eu fui respondendo, né? Eu tava numa emergência, só fui falando e agradeci, e aí ele me olhou assim, meio como se eu estivesse debochando dele, sabe? Achei meio estranho e acho que eu fiz uma cara de confuso, porque ele falou se eu sabia quem que ele era. Eu falei, bom, imagino que você seja um funcionário dessa empresa X. E ele falou, rapaz, eu sou policial, teu carro tá apreendido. E dessa hora eu fiquei muito com o na mão, eu falei, mano, o quê? Eu tentando não transparecer, eu falei, tá, merda, é isso, né? Ainda além de tudo, infringi alguma lei de trânsito. E aí eu lembrei que tem um rolê que é crime, que é pane seca. Você não pode deixar de abastecer teu carro. Se você sai com o teu carro na rua, ele tem que estar sempre com combustível. E aí eu tentei falar isso pro policial, né? Eu falei, não, expliquei, o meu carro, eu acho que ele deu algum problema no motor, porque eu precisava no acelerador e ele tava falhando, não sei o quê. Até que o cara entendeu, acho que ele pensou que era justamente isso, que o carro tinha dado pane seca e eu tava dando migué. Mas expliquei a situação, acho que ele viu que eu tava extremamente desesperado. Ele falando, não, tranquilo, então leva pro mecânico o quanto antes, eu só posso chegar até esse quilômetro aqui, tem um mecânico ali embaixo, se você quiser passar com ele, fala que não sei quem indicou. Falei, não, beleza, obrigado. Aí ele rebocou, ele desceu meu carro, né, num canto seguro ali da rodovia, cai por uma marginal e tem uma ilhazinha assim onde pode, teoricamente não é pra parar carro, né, mas eu parei ali, que não ia atrapalhar o resto do trânsito, enfim. E aí pensei, eu acho que é mais esquema eu passar com o meu mecânico. Só que ele me deixou no meio de Torre Alta, eu precisava ir até Oswaldo Lopes, né, que eu era de Oswaldo Lopes, o guincho só chegava, o policial guincho só chegava até metade ali de Torre Alta. Pensei, é mais fácil então contratar um guincho particular pra deixar o carro no pátio do mecânico e eu em casa, e foi o que eu fiz, né, chamei o guincho, me deixou lá, enfim. Resumo da história aqui, o que aconteceu com o carro. Nesse meio tempo, a bomba da água do carro estourou. E aí o carro sobreaqueceu. E eu não consegui ver a temperatura do carro porque eu não enxergava o painel. No que sobreaqueceu o carro, o motor fundiu o cabeçote. E aí...
Deu uma grana federal pra retificar essa desgraça. Enfim, foi um preju daqueles, assim, sabe? Pra recuperar o carro, passar com mecânica, etc. Ficou mais de um mês. Eu tive que deixar um rim com o mecânico. Então é isso, Galvão. Essa é a minha história. De como eu fundi um cabeçote de motor e tive que deixar um rim no mecânico pra reaver o meu querido Palio 98 1.0. Nossa, assim, de detalhes técnicos, e eu não entendo muito de carro não, mas até aí parece plausível. Realmente fundir motor, eu sei que custa uma fortuna mesmo, que basicamente tem que trocar o motor inteiro. E, nossa senhora, a única mentira que tem nessa história, eu imagino, é do funcionário da rodovia, que passou o migué de que ele era policial e que o carro tava apreendido, que eu imagino que o cara fez pra tirar com a sua cara, porque você parecia que tava nervoso, tá ligado? Que você disse, chegou o veículo lá com a marca da rodovia e tal, os caras não eram policial não, ele tava rindo muito do fato de que você, coitado, o carro travou lá no meio, sem nem se foi a pane seca. Eu tava, olhando suas microexpressões, tentando buscar qualquer inconsistência dentro da história. Eu acho curioso de que desde que o guincho chegou, sua irmã e as amigas desapareceram da história. Mas é porque eu imagino que você estava se lembrando de uma coisa que aconteceu com você e que tinha mais preocupação na sua cabeça. Então, na verdade, eu acredito que isso aí é verdade sim. Thiago. É verdade, realmente aconteceu. E mais uma vez eu perco de maneira vergonhosa, uma diferença de 2-0. Quer dizer, diferença de 2 pontos. No caso, o Galvão fez 4-2. E é todo do jeito que eu te falei. Cara, eu botei piamente assim, que ele botou uma banca, porque ele explicou que tem várias câmeras na rodovia que ele só vai flagrando, assim, de multa, sabe? Não é só os radares que tem, né, de velocidade, senão que também tem câmeras ao longo da rodovia e tal. Se bem ele meteu o louco só pra, tipo, também, enfim, eu sei que eu fiquei muito em choque, mas ele no final foi muito camarada, assim, ou ele só tava fazendo o serviço dele, enfim, seja como for. Foi um baita berrengue, assim, levei muito tempo pra me recuperar financeiramente, que foi difícil mesmo. E eu não esqueci das minhas irmãs, elas ficaram na praia, eu só deixei elas lá. Depois a minha mãe ia buscar elas. Minha mãe também ia pra praia, ela só não foi. Ela não podia naquele período, ela ia depois. Ah, saquei. Nossa, não, aí eu entendi errado a história que eu tinha pensado. Não, suas irmãs, elas ainda nem chegaram e tiveram que parar a viagem na metade. Depois vocês pediram ajuda de alguém, sei lá, mas esse detalhe não importava pra história do motor fundindo. Não, enfim, é isso. História troféu cocô, digna de um troféu cocô. Bom, Galvão, qual que é o seu discurso de vitória aí? O que você tem pra dizer pra gente depois dessa estrondosa vitória? Eu só tenho que dizer que foi muito divertido, gostei pra caramba do quadro e da dinâmica. Eu não conhecia ele lá do JujubaCast de antes, nunca ouvi esse podcast especificamente, mas eu já tinha visto a galera do Jogabilidade fazendo uma versão disso no podcast deles pra assinantes, mas eles resolveram que cada um ia contar 3 histórias e deixar lá pro público adivinhar qual era a verdade, qual era a mentira, porque uma era mentira, só uma era mentira, era a regra do jogo, e revelar só no episódio seguinte. Que bom que você gostou da dinâmica, eu particularmente também achei muito divertido. Era um dos quadros que eu mais gostava no antigo GugaCast, hoje JujubaCast. Fazia tempo que eu queria trazer, realmente só não achava espaço aqui na grade. Que bom que deu pra gravar, a gente teve histórias incríveis aí, então acho que a gente já pode ir encerrando, não é mesmo? Obrigado, Thiago, e fazendo meu jabá aqui, vou pedir pro pessoal seguir o Projeto Drama nas redes sociais e acompanhar o Projeto Drama, porque a gente tá preparando a nossa próxima temporada interativa aí. Quem tá capitaneando dessa vez é o nosso editor, Rafael Zorzal, que agora tá fazendo tudo. O cara pegou pra fazer o protagonista, o roteiro e também a edição dessa nova temporada, e tá ficando muito legal. É tudo que eu posso falar agora. Sim, eu adianto que eu vi um pedacinho assim dessa proposta, né, do que eles têm planejado aí, aqui de bastidores, e parece muito incrível, eu tô empolgadíssimo. Queria lembrar também o pessoal de ouvir o Livro Aberto que também é projeto do Projeto Drama, no caso, adaptação de livros na íntegra, dramatização, no caso, aquela incrível obra da Agatha Christie, Adversário Secreto, tá muito legal, é romance histórico, um pouquinho de exagero, que ele é bastante ficcional, mas muito bacana aí. Enfim, não deixem de conferir esses materiais também, vão estar todos aí na descrição. E é isso, eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje João Galvão, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau.